Para a nossa conversa de hoje, as fontes que nos chegaram levantam uma questão que nos persegue há mais de 2 milénios, desde Platão. O que é a realidade? Sim, é a pergunta fundamental. Mas ao mergulhar neste material, percebi que a questão talvez seja outra, uma ainda mais desconfortável. E se a verdade não for algo que se encontra, tipo um tesouro escondido, mas sim uma ferramenta que nós construímos? Uma ferramenta para sobreviver? Exatamente. E se for esse o caso, o que acontece quando entregamos as ferramentas de construção a uma inteligência artificial? Olha, é exatamente esse o fio condutor que une estas fontes tão diversas. Começamos na Grécia Antiga, com a famosa alegoria da caverna de Platão, que nos apresenta a verdade como uma luz ofuscante fora da nossa prisão de ignorância. Certo. Mas depois viajamos pelo construtivismo de Piaget, pela crítica demolidora de Nietzsche, e aterramos em pleno século XXI. Ou olhar para a psicologia por trás das fake news. Pois, e para estudos de ponta que tentam ensinar IAs a chegar a um consenso, precisamente porque não há uma verdade absoluta à qual recorrer. É uma viagem vertiginosa. Sem dúvida. Temos aqui tudo. Filosofia clássica, psicologia social, textos académicos e investigação sobre IA. Então o nosso desafio aqui é tentar perceber se, depois de 2000 anos, estamos mais perto de sair da caverna ou se estamos apenas a ficar melhores a decorá-la. Exato. Ok, vamos a isso. Comecemos pelo início de tudo, a caverna original, de Platão. A imagem é conhecida, mas, bem, vale sempre a pena recordá-la. Claro. A alegoria que está no livro A República é de uma simplicidade brutal. Temos um grupo de pessoas acorrentadas, desde a infância, no fundo de uma caverna. Forçadas a olhar sempre na mesma direção. Sempre para uma parede. Atrás delas há uma fogueira. E entre a fogueira e os prisioneiros, outras pessoas passam a segurar objetos. E as sombras desses objetos são projetadas na parede. Isso. Para os prisioneiros, que nunca viram mais nada, essas sombras não são representações. Elas são o mundo real, a totalidade da sua existência. E é aqui que Platão introduz a sua grande ideia, a separação entre dois mundos, certo? Exatamente. A caverna é o mundo sensível, o mundo que percebemos através dos nossos 5 sentidos. É um mundo de aparências, de sombras, imperfeito e imutável. E o mundo lá fora? O mundo exterior, para onde o prisioneiro libertado vai, é o mundo inteligível, o mundo das ideias. Essa é a verdadeira realidade, eterna, perfeita. Imutável. Isso. E só pode ser alcançada através do intelecto, da razão. O sol que ilumina este mundo é a metáfora para a ideia do bem, a verdade suprema. Mas a parte que sempre me fascinou e honestamente assustou um bocado é o que acontece quando um deles se liberta e regressa. Sim. A história podia ser um conto de heróis, o salvador que volta para libertar os outros. Mas não é nada disso. A reação dos outros prisioneiros é de uma hostilidade incrível. O que é que Platão nos está a dizer sobre a natureza humana aqui? Está a dizer-nos algo de muito profundo e desconfortável. Repara, o prisioneiro que regressa, cujos olhos agora estão habituados à luz do sol, fica temporariamente cego pela escuridão da caverna. Claro, faz sentido. Ele tenta descrever o mundo real, mas as suas palavras não fazem sentido para os outros. Eles olham para ele e veem alguém que está estragado, confuso. Acham que a viagem o prejudicou? Precisamente, e Platão vai mais longe. Ele sugere que, se ele tentasse libertá-los à força, eles o matariam. É uma lição de humildade sobre a mudança, quer dizer, as pessoas não resistem à verdade por maldade. Mas porquê então? Porque a estabilidade da sua realidade, mesmo que seja uma ilusão, é preferível ao caos de a ver desmoronar. Preferem o conforto das correntes conhecidas à dor ofuscante de uma nova luz. Isso é incrivelmente atual. Mas a premissa de Platão é que existe essa verdade fixa, esse mundo de ideias à nossa espera lá fora. Só temos de ter a coragem de o procurar. As outras fontes que temos aqui, bem, parecem desafiar essa ideia de uma forma fundamental. Uma delas fala de construtivismo. O que é que isso significa? Significa uma mudança radical de perspectiva. Se para Platão o conhecimento é uma descoberta, para o construtivismo é uma construção, uma invenção, uma construção.
A ideia tem raízes em Kant, mas foi o psicólogo Jean Piaget que a desenvolveu no século XX. Piaget observou crianças e percebeu que elas não são recipientes passivos de informação. Elas constroem ativamente as suas estruturas mentais para dar sentido ao mundo. Como? Ele escreveu 2 mecanismos para isso. A assimilação, que é quando tentamos encaixar uma nova experiência nas nossas gavetas mentais existentes. Como uma criança que vê um cavalo pela primeira vez e lhe chama cão grande porque a única gaveta que tem é a de animal de 4 patas. Precisamente. É isso mesmo. Mas depois vem a acomodação. Quando a criança percebe que o cão grande não ladra e tem características diferentes, ela é forçada a criar uma nova gaveta, a de cavalo. Ok. Ela não descobriu o conceito de cavalo, ela construiu-o, modificando a sua própria estrutura mental para acomodar a nova realidade. Para Piaget, conhecer não é copiar o real, é agir sobre ele e transformá-lo. Espera lá. Isso parece um pouco radical. Se cada um de nós constrói ativamente o conhecimento, isso não nos leva a um relativismo total, onde a minha verdade é tão válida como a tua, mesmo que sejam contraditórias? Sim. Onde ficam os factos? A ciência? Não acabamos todos na nossa própria caverna, só que desta vez fomos nós que a construímos e decorámos a nosso gosto? Essa é a crítica mais comum e é uma pergunta muito pertinente. Mas Piaget não diria que construímos a realidade a partir do nada. A construção acontece sempre numa interação com o mundo físico e social. O mundo oferece resistência. Exatamente. Podemos assimilar ou acomodar, mas não podemos simplesmente inventar que a parede é uma porta e atravessá-la. O conhecimento é como uma ponte que construímos entre a nossa mente e o mundo. A ponte é nossa, mas tem de estar assente em 2 margens. Ok, percebo a ideia. No fundo, o que as fontes nos dizem é uma coisa muito simples e poderosa. Não somos meros espectadores do mundo. Cada vez que aprendemos algo, não estamos só a absorver um facto. Estamos a mudar a nossa própria estrutura mental e, ao mesmo tempo, a forma como esse facto existe para nós. É uma via de 2 sentidos. E essa ideia de construirmos a nossa própria caverna. Ao ler as fontes sobre psicologia, parece que temos as ferramentas perfeitas para isso hoje em dia. Falo do viés de confirmação. Sem dúvida, o viés de confirmação é a nossa tendência natural para procurar, interpretar e lembrar de informações que confirmam aquilo em que já acreditamos. É um atalho mental, uma forma de proteger a nossa visão do mundo. Certo. Um estudo clássico da Universidade de Stanford, citado numa das fontes, é o exemplo perfeito. Juntaram 2 grupos, um a favor e outro contra a pena de morte. Ok. Deram-lhes a ler 2 estudos fictícios, um que provava que a pena de morte dissuadiu o crime e outro que provava o contrário. O resultado? Deixa-me adivinhar. Cada um acreditou no estudo que lhe convinha. E mais, ambos os grupos acharam que o estudo que apoiava a sua posição era cientificamente mais rigoroso e saíram do estudo ainda mais convencidos da sua opinião inicial. É incrível. É como quando 2 pessoas veem a mesma jogada num jogo de futebol. Para os adeptos de uma equipa foi penalti, claro, para os da outra foi uma simulação descarada. Confortáveis. Sair da caverna hoje em dia implica um esforço ativo para procurar informação que nos desafie, que nos crie aquilo que a psicologia chama dissonância cognitiva. Aquele desconforto mental. Pois, aquele desconforto que sentimos quando as nossas crenças e a realidade entram em conflito. E ao ler esta parte sobre o viés de confirmação, não consegui deixar de pensar na palavra pós-verdade. Parece que não é um conceito novo de 2016, é apenas a psicologia humana com o altifalante tecnológico, não é? É uma ótima forma de o colocar. Estamos basicamente a usar a tecnologia para mobilar a nossa caverna para ser o mais confortável possível, cheia de sombras que nos agradem. Essa é a definição perfeita. A pós-verdade é o viés de confirmação em escala social. É um ambiente onde os apelos à emoção e à identidade de grupo se tornam mais importantes do que os factos objetivos. A verdade deixa de ser o objetivo da discussão. O objetivo passa a ser a validação da tribo. Ok, até agora partimos do princípio de que sair da caverna é o objetivo, que a verdade, mesmo que desconfortável, é boa. Mas uma das fontes que temos aqui, de Friedrich Nietzsche, vira a mesa completamente. Ah, Nietzsche! Ele olha para Platão e diz basicamente que o problema começou aí. O que é que ele quer dizer com isto? Bem, Nietzsche é o dinamitador de serviço da filosofia. Ele não pergunta o que é a verdade. Ele faz uma pergunta muito mais fundamental. Por que é que nós queremos a verdade? Qual é o valor da verdade?
Exato. Porque é que a preferimos à mentira, à ilusão, à arte? A sua análise, que ele chama de genealogia, leva a uma conclusão chocante. A nossa vontade de verdade não vem de uma posição de força, mas sim de fraqueza. Como assim de fraqueza? Parece contraintuitivo. Buscar a verdade parece um ato de coragem. Para Nietzsche, o universo é fundamentalmente caótico. É um fluxo constante de mudança e destruição, o que ele chama de devir. É uma realidade assustadora e instável. A verdade, para ele, é uma invenção humana para nos protegermos deste caos. É uma tentativa de congelar o fluxo, de criar um mundo estável, previsível e seguro onde possamos viver. Então a verdade é uma espécie de ficção. A sua famosa citação, que está numa das fontes, resume tudo. As verdades são ilusões sobre as quais nos esquecemos que o são. São metáforas que se tornaram gastas pelo uso e que agora tomamos como factos sólidos. Então, para Nietzsche, o filósofo que sai da caverna de Platão não é um herói. É alguém que não aguenta a realidade caótica e precisa de inventar um mundo verdadeiro, perfeito e imutável para se sentir seguro. Isso mesmo. A verdade como um cobertor de segurança. Exatamente. Para Nietzsche, o mundo verdadeiro de Platão é a maior ficção de todas, inventada por aqueles que são fracos demais para afirmar a vida tal como ela é, com toda a sua dor e incerteza. Uau! Ele diria que o verdadeiro ato de força não é encontrar a verdade, mas sim ser capaz de viver sem ela, de criar os nossos próprios valores e significados num mundo que não tem nenhum. Isto é de loucos. Deixa-me completamente a pensar. Se a verdade é uma ficção útil, uma convenção, o que raio estamos a fazer quando pedimos a uma IA como a GPT-4 para nos dar a verdade? Pois. Que verdade é que lhe estamos a pedir? A de Platão, estável e eterna, ou a de Nietzsche? Uma metáfora conveniente. Essa é a questão de $1 bilhão. E um dos estudos que temos aqui dá-nos uma pista fascinante e, de certa forma, perturbadora. Os investigadores não estão a tentar ensinar a IA a encontrar a verdade platónica. Não? Então o que estão a fazer? Estão a fazer algo muito mais pragmático e, se calhar, mais nietzschiano. O estudo explora como múltiplos modelos de IA podem colaborar para responder a perguntas muito complexas, de nível de doutoramento, em áreas onde não há uma resposta definitiva. E como é que o fazem? Se não há uma verdade fundamental para comparar, como sabem que a resposta está certa? Eles usam um princípio conhecido como a sabedoria das multidões, ou inteligência coletiva. A ideia é que, se vários modelos de IA, independentes, com arquiteturas e dados de treino diferentes, chegam à mesma conclusão sobre um problema complexo, Essa conclusão é provavelmente mais robusta. mais robusta e mais fiável. Essencialmente, o consenso torna-se um substituto da verdade. A verdade é aquilo em que a maioria dos agentes inteligentes concorda. Então, espera, estamos a construir uma caverna digital global onde a realidade é o que a maioria das IAs concorda que é? É uma forma de ver, sim. É uma solução de engenharia genial e, ao mesmo tempo, um pouco assustadora, porque reflete o que já fazemos. É o construtivismo de Piaget, mas em vez de ser um indivíduo a negociar com o mundo, são IAs a negociar umas com as outras. É uma analogia perfeita. Estamos a abdicar da busca pela verdade platónica, talvez por a considerarmos inalcançável, e a substituí-la por um processo de construção de consenso. É uma abordagem pragmática. Profundamente pragmática. Não perguntamos isto é verdadeiramente real, mas sim isto é suficientemente fiável para podermos avançar. É uma mudança subtil, mas com implicações enormes. Então, o que é que retiramos de tudo isto? Começamos com a imagem clara de Platão. Há uma verdade lá fora e o nosso dever é procurá-la. Mas a viagem que estas fontes nos proporcionaram complica imenso essa imagem. Passamos a ver-nos como arquitetos do nosso próprio conhecimento com Piaget. Percebemos que as nossas mentes nos pregam partidas, trancando-nos em bolhas de confirmação. E fomos atingidos pela bomba de Nietzsche, que nos diz que a própria busca pela verdade pode ser uma fuga. E no final, chegamos à IA, que parece ser o espelho de todo este percurso. O que é fascinante é que passamos 2000 anos a tentar sair da caverna de Platão, só para descobrirmos que, no final, talvez sejamos nós os arquitetos das nossas próprias cavernas. E agora ensinamos as máquinas a fazer o mesmo. Exato. A construir uma realidade por consenso, porque a verdade absoluta é demasiado desconfortável ou simplesmente inacessível.
Deixamos de procurar uma verdade com V maiúsculo para entender a verdade como um processo, algo que é construído, negociado e, cada vez mais, validado por um algoritmo. Esta jornada não nos deu uma resposta, mas sim um mapa muito mais complexo da nossa relação com a realidade. E deixa-me pensar numa última coisa. Diz. As fontes mostram que, tanto para os humanos como para a IA, o consenso pode ser uma ferramenta poderosa para estabelecer o que é verdadeiro. Mas na alegoria de Platão, a história funciona precisamente porque o consenso estava errado. Certo. O filósofo solitário estava certo, e toda a gente na caverna, em consenso absoluto, estava enganada. E essa é a tensão que fica no ar. Isso deixa-nos com uma questão para reflexão. Num futuro cada vez mais moldado por consensos, sejam eles sociais ou algorítmicos, quando é que devemos confiar na sabedoria da multidão? E quando não? E quando é que devemos, pelo contrário, ter a coragem de ouvir a voz solitária que regressa da luz, mesmo que o que ela diga nos pareça, à primeira vista, uma completa e absoluta loucura?